Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz e hoje iremos falar sobre o início da temporada 2025 do Everest. Haha, finalmente chegou! E falando nisso, nesse dia 15 de abril, nós completamos 15 anos de podcast Extremos. E a cobertura do Everest está completando 20 anos, o tempo passa, hein? Bom, hoje eu tenho alguns áudios aqui para vocês dos brasileiros que vão escalar o Everest. Eu sempre convido todos os brasileiros a me enviarem áudios, né? Nem sempre todos estão disponíveis, mas assim que eu estiver recebendo o áudio deles, eu vou publicando aqui para vocês nos podcasts. Algo interessante que aconteceu naquele primeiro podcast que eu lancei em 2010, era dia 15 de abril, então era início da temporada do Everest. E eu abordei um assunto que é a quantidade de pessoas no acampamento base. E olha que interessante, esse primeiro podcast, você não encontra ele na listagem do Spotify ou na listagem do podcast da Apple, porque eu gravei com muitos fundos musicais. Então, os dois primeiros podcasts foram assim, então acabei não subindo para essa plataforma, né, do Spotify, porque seria barrado. Agora, se você quiser escutar esses dois primeiros podcasts, os primórdios, né, do podcast do Extremos, é só entrar lá no extremos.com.br e lá no busca e digita lá podcast 1 ou podcast 2. Você vai encontrar esses dois podcasts lá. É bem interessante, outro estilo que eu gravava. Mas ouça agora então um trecho desse primeiro podcast que eu gravei em 2010. Começaremos muito bem, pois no mês de abril é a abertura da temporada de alta montanha no Himalaia. E lógico, o foco principal é o Everest, a montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros. Para essa temporada estão cadastradas 20 expedições que tentarão chegar ao cume do Everest, pela face sul, no Nepal. Pela face norte, no Tibete, ou melhor dizendo, na China, são 7 expedições até o momento. A temporada promete. 20 expedições na face sul? Tente imaginar isso, meus amigos. Entre alpinistas, sherpas, cozinheiros, equipe médica, imprensa, são mais ou menos 300 pessoas. Isso transforma o acampamento base numa pequena cidade nos padrões do Nepal. A minha preocupação, né? Minha ingenuidade, né? Naquela época, 2010. Esse número de 300 e poucas pessoas, ali eu tinha falado, era em relação aos estrangeiros, né? Mas tinha que somar com isso também os Sherpas, que eu não contabilizei nessa conta aí. Então, é no mínimo o dobro de pessoas. Então, ali, naquela temporada de 2010, devia ter no acampamento base em torno de 600 pessoas, entre 600 e 700 pessoas. Agora, 15 anos depois, eu vou mostrar mais os números de 2024, né? Seria 14 anos depois. Mas 2025 eu acredito que vai ser igual ou até um pouco mais. Em 2024, 861 pessoas chegaram ao cume do Everest. Lá em 2010, tinha sido 536 pessoas. Então é muita gente, mudou muita coisa, né? Praticamente dobrou, né? Porque desses 861 pessoas que chegaram ano passado, pelo menos 20-25% desistiram, né? Então não tá nesses números aqui. Fora toda a equipe do acampamento base, que hoje é muito maior do que antes. Então eu calculo que hoje em dia deve ter 1.200 pessoas no mínimo, né? Se pensar 15 anos atrás era metade disso, então aumentou muito, muito, muito mesmo. Já que estamos falando em números, em 2010 apenas 2 brasileiros chegaram ao cume, que foi o Manuel Morgado e a Cleo Eidrich. Agora, em 2025, 16 brasileiros tentarão o cume do Everest. Isso é um recorde tremendo, né? O recorde anterior era de 9 brasileiros, isso aconteceu em 2018. É muita gente, é muito brasileiro indo pro cume. Mas isso é muito bom. Para quem gosta, para quem acompanha a cobertura, isso fica mais interessante ainda. O grupo do Valdemar Niklevics, que usa os serviços da 8K Expedition, tem o Valdemar Niklevics, Pedro Hauck, Pedro Cirino, Fred Rangel e Samuel Figueiredo. O grupo do Carlos Santalena, que é da Grade 6, eles usam os serviços da Himalayan Ascents.
é o Carlos Santalena, Murilo Vargas, Décio Gomes, Leonardo Pena, Roberto Lucchesi, Pedro Barcia, Rodrigo Xavier, Thiago Torricelli, Adalberto Neto e Dudu Cotrim. São 10 brasileiros no grupo do Santalena. E temos o grupo, né? Que é o solo, né? É o Léo Rodrigues, ele tá indo com o serviço da Seven Summit Tracks. Que ele é o único que optou por uma agência direto no Nepal. Os outros estão usando agências tanto da Grade Six ou como os serviços do Valdemar Niklevics. Nesse primeiro áudio aqui, eu vou mostrar para vocês que eu estava conversando com o Léo Rodrigues, ele estava falando exatamente sobre isso, sobre a logística de voar de Toronto que ele mora no Canadá, de Toronto até Katmandu e depois o voo para Lukla, né? Então aí vocês vão entender um pouco mais. Mas enfim, todas são informações daquelas logísticas assim, meio chata até de ficar acompanhando, né? Nem vou perder muito tempo com isso, né? Que não é legal. Nem é o que fica na memória, nem é o que a gente busca, né? Mas tá legal até agora. O que aconteceu? Pô, eu fiquei meio cansadão esses dias, cara. Que eu tô desde lá, que você lembra que eu falei que ia ficar 5 dias em trânsito? Pois é, hoje é o dia 5, né? Em trânsito, que tem esse voo de Lukla, teve esse transfer de Katmandu para esse aeroporto que começaram a operar os voos em 2022, tá? E aí, de Katmandu só sai helicóptero. E eles põem uma pressão, resolve logo com o helicóptero aí e paga $350 a mais. A gente falou, não, tá dentro do pacote do nosso voo, vamos lá pro aeroporto pegar o voo. Aí se precisar mesmo pegar o helicóptero, a gente pega, né? Mas não vamos agora já desistir. Então quisemos manter o plano. O transfer era mesmo 5 horas, mas daí, na hora que a gente tava indo embora, assim, pro quarto, eles chamaram a gente e falaram, não, teve, por causa das chuvas, desmoronou lá, vai ter que fazer outro caminho, teve desmoronamento. Então tem que sair, em vez de sair 2 da manhã, vai ter que sair 1 da manhã. Isso já era 10 da noite. Daí a gente dormiu 2 horas, cara. Das 10h30, meia-noite e meia, e pegou o shuttle 1, saiu 1h30, e o cara virou um puta pau. Chegou no aeroporto, era 5h30, cara. Chegou em 4 horas. Quase a gente cai, cara, porque já é montanhoso pra caramba, estrada da morte, assim, o negócio, cara. Ruim demais a estrada. Galera toda dormindo e eu acordado. Por isso que eu tô acabado agora, assim. Eu tô muito cansado, porque primeiro foi quinta-feira o voo de 15 horas, mais 5 horas de conexão, com 10 horas e 45... Não, 12 horas de fuso horário, depois 10 horas de 45 fuso horário. Fui sentir sábado, né? Aí sábado tinha dar um sult pra ir pesquisar, olhar, provar. Bota a tripla, que ainda bem acabou resolvendo. Aí encontra um fulano, encontra ciclano, né? Romã, que já tá em ritmo de terminar a expedição. Aí sábado tentei dormir, mas não dormi bem porque acordei de madrugada e fiquei acordadão. Daí domingo, cara, fica mais tranquilo que já tinha resolvido as prioridades, né? Aí fazer mala, cara. Umas 2, 3 horas fazendo mala. Uma duffel vai pro acampamento base direto, outra duffel acompanha a gente no trekking. E aí, briefing, reunião, jantar, encontra ali a Giane, que tava chegando com o Lorne, encontra o Lorne. Puta zona também. Fomos lá na praça, ou seja, cansado pra caralho, assim, tô destruído. Aí dormi 2 horas só e tô diretão, varado aqui. Então hoje vamos ver se eu capoto lá no refúgio pra amanhã tá mais descansado e começar melhor. Eu adoro isso, é o perrengue contado em primeira pessoa e no momento, né? Isso que é o mais importante, porque tudo bem, a pessoa pode contar a história dela depois de 2 meses, 3 meses, mas ela já esqueceu mais da metade das coisas, dos perrengues que aconteceram. E também depois acontecem perrengues muito maiores que acabam minimizando os outros, né? É legal isso, né? Para quem escreve um diário de viagem ou grava esses áudios no momento, isso é o que vale, né? Aquela sensação que você sentiu naquele momento que você passou o perrengue ou uma situação boa também. Então isso é interessante. O Léo Rodrigues chegou a Katmandu no dia 11 de abril, praticamente a mesma data da equipe da Grade Six. E só foi para a trilha no dia 14, a Grade Six foi no dia 13, né? Então, veja bem, são praticamente 2 semanas de diferença da expedição do Valdemar Niklevics. E isso tem um motivo. O Valdemar Niklevics, quando ele completou 10 anos que ele tinha escalado o Everest, que é a primeira escalada que
brasileira foi em 1995, foi ele e o Moser Catão que chegaram no cume do Everest. Quando completou 10 anos, ele voltou com uma expedição para o Everest, e ali naquele momento era meu segundo ano de cobertura do Everest. Olha só, 20 anos depois, completando 30 anos de expedição do Everest, o Niklevics está de volta e eu estou fazendo cobertura dele novamente, isso muito bom. E qual que é o lance? O Niklevics está usando mais ou menos a mentalidade que ele sempre usou para escalar o Everest. Iniciar a caminhada ao acampamento base no início de abril. Assim, ele vai tentar fazer o ataque ao cume, né, possivelmente, na primeira janela. Né, assim que os Sherpas chegarem no cume, que eu prevejo aí que seja entre o dia 8 a 12 de maio, né, eu acredito lá pelo dia 9, dia 10, eles devem chegar ao cume. Que é a média, mais ou menos. Pode acontecer antes, pode acontecer depois, mas a média é em torno do dia 9, dia 10 de maio. Então, se o Niklevics fizer o ataque ao cume já na primeira janela, ele já vai estar pronto, já vai estar aclimatado. Então, isso é ótimo, né? Agora, para quem está chegando, quem chegou 2 semanas depois, né, como o Léo Rodrigues, o grupo do Carlos Santalena, né, da Great Six, também chegou na mesma data. Então, eu acredito que eles estarão prontos para a segunda janela, que é normalmente o que o Santalena faz com o grupo deles. Eles acabam tentando ataque ao cume lá pelo dia 18, dia 20 de maio. Então, a vantagem é essa do Niklevics. Então, ou também, às vezes pode acontecer, né, se alguém ficar ruim, pegar aquela tosse do kombu, então você tem tempo para se recuperar. Então, tudo bem, você não faz o ataque na primeira janela, mas você espera mais alguns dias para ver se você recupera, aí você faz o ataque na segunda. E o problema disso é que você passa muito tempo, né? Essa mudança de mentalidade de escalada, né, que aconteceu acho que nos últimos 10 anos, é que o pessoal está chegando muito mais tarde hoje em dia. O pessoal chega em Katmandu no dia 15, vai para a trilha lá pelo dia 17 e 18. Né? Então são 2 semanas a menos. Por quê? Porque eles querem ficar menos tempo na altitude. Então menos tempo para você ter chance de passar mal, alguma coisa assim, né? E hoje em dia também, praticamente não que está liberado, né? Mas hoje em dia se sabe muito bem quantos cilindros de oxigênio você vai precisar usar, e na maioria deles eles sempre tem cilindro de oxigênio extra, então você pode usar com uma vazão maior, então você se sente bem durante a escalada, né? Se sente um pouco melhor, digamos assim. Então, eu acho que o que mudou, né, de 20 anos para cá foi isso, né? Hoje em dia, a maioria dos alpinistas, eles começam no início da segunda quinzena de abril a caminhada, exatamente para ficar menos tempo. Tudo bem, acaba sendo mais corrido o ciclo de aclimatação, tudo, mas tem dado certo nos últimos anos, e o lance que eu falei para você do cilindro de oxigênio. Se precisar, o cilindro está ali, se precisar de mais um, vai ter, então é isso que vai dar o gás para as pessoas para chegar no cume, né? Dá um pouquinho mais de força, né? De apoio. Vamos escutar então, como o Waldemar Niklevics chegou antes, ele já chegou no acampamento base, ficou alguns dias ali, fez alguns treinos, subiu um pouco a cascata de gelo, né? Só início, chegou a 5.000 se eu não me engano, 5.500, quase 5.600 metros lá na cascata de gelo, e depois ele desceu para Lobuche, né? E aí foi escalar o Lobuche East, que tem 6.119 metros, que é contado como o primeiro ciclo de aclimatação. Aí depois eu acredito que eles vão fazer um segundo ciclo, que é passando pela cascata de gelo, e depois eu imagino que é o ciclo de cume. Não sei se vai ser exatamente isso, mais para frente a gente vai saber. Mas então, ouça Waldemar Niklevics. Olá, Elias, amigos do Portal Extremo, aqui Waldemar Niklevics, mandando essa mensagem de uma bela manhã aqui no Himalaia. O céu tá azul, as montanhas despontando aqui e deixando a paisagem muito bonita. Estou embaixo do Lobuche, 6.119, escalamos ontem, uma montanha que fizemos aí de aclimatação para a escalada do Everest. A gente já tinha chegado no Everest, já tínhamos montado nosso acampamento base e feito nossas primeiras investidas na cascata de gelo. De fato, a cascata de gelo está aberta, o caminho até o acampamento 1, até o acampamento 2, mas ainda tem que ser melhorado esse caminho, tem que colocar mais pontos de fixação, mais escadinhas. Então a gente resolveu vir para o Lobuche, que é aqui do ladinho,
um dia de caminhada do base, você está em Lobuche, que é uma vila, e em cima dessa vila está essa montanha maravilhosa, que é um grande mirante do Everest, do Makalu, do Amada Blanc, do Kantenga, das grandes montanhas aqui da região central do Himalaia. Então, fiz essa escalada junto com o Fred Rangel e o Pedro Cirino. O Samuel, outro colega que está com a gente, não estava bem, ficou no acampamento base. E ontem, hoje é dia 17 de abril, ontem o Pedro Hall chegou no acampamento base também. Ele guiou um grupo de trekkers, e hoje nós estamos voltando para o acampamento base, vamos nos reunir com o Pedro, e a equipe está definitivamente reunida. E aí vamos retomar nossas investidas ao Everest. Então, conto com a torcida de vocês, com apoio, e vamos em frente. Vamos levar a bandeira do Brasil, 30 anos depois, novamente para o topo da maior montanha do mundo. Então é uma expedição comemorativa, né, aos 30 anos da conquista brasileira do Everest. Isso para mim, né, para o Valdemar Niklevics, mas um propósito ainda maior, porque eu montei uma RPPN, uma unidade de conservação. Nós estamos restaurando a floresta, estamos reintroduzindo a araucária e outras espécies nativas ameaçadas de extinção. Então a bandeira que eu vou levar junto com a bandeira do Brasil para o topo do Everest é a bandeira da restauração ecológica, lembrando a importância da gente restaurar os nossos ecossistemas, restabelecer a fauna, a flora, restabelecer a biodiversidade e garantir a nossa própria sobrevivência. E quando eu digo isso, é a sobrevivência de nós mesmos, seres humanos. Então, um grande abraço para todos vocês e aguarde as novidades aqui no Portal Extremo. Um grande abraço, namastê. Que honra ter a participação do Valdemar Niklevics aqui. É a primeira vez que ele participa de uma cobertura do Everest, né, no podcast. Isso porque 20 anos atrás, né, isso em 2005, quando ele escalou o Everest, eu estava fazendo cobertura, eu não gravava podcast naquela época. E naquela época, em 2005, quem chegou no cume foi o Valdemar Niklevics, foi o Irivan Burda, que estava junto com o Valdemar, e na face norte, isso pela face sul, e na face norte, quem chegou no cume foi o Vitor Negretti. Então, bons tempos e muito tempo atrás, né? Muita história para contar. Legal isso. E o bom do depoimento do Valdemar é que ele trouxe bastante informações aí sobre a abertura da rota na cascata de gelo, então é bem interessante isso. E só reafirmando, né, como ele disse, quem chegou no cume do Lobuche East foi o Valdemar Niklevics, foi o Pedro Cirino e o Fred Rangel. Então esses foram os três que chegaram no cume do Lobuche East como um primeiro ciclo de aclimatação. Uma coisa bem interessante, Valdemar, eu já falei isso várias vezes aqui em vários podcasts, volto a falar. E para quem gosta de livros, de fotos, né, o Valdemar tem um livro que eu considero uma biografia dele, em fotos. O livro chama O Brasil no Topo do Mundo. É um livro grande, daqueles livros bem grandes de foto, e conta toda a história dele em fotos, né, desde o início da escalada dele até os últimos anos, né, até os tempos atuais. Então eu recomendo que parece aquele livro que você fala, sei lá, depois de tantos anos escalados, você fala assim, pô, eu queria escrever um livro, fazer um livro de fotos que fosse de tal maneira, né? Então parece que desde quando ele começou a escalar pela primeira vez, parece que ele tinha essa visão, porque o tanto de foto que tem e a qualidade das fotos, né, parece que foi uma coisa muito bem pensada e realmente vale muito a pena. Para quem tem interesse, ele vende diretamente com ele, né? Entra lá no site dele, niklevics.com.br. Você pode verificar e também pesquisa na internet que você vai acabar encontrando o livro que vale muito a pena. Então ouça agora também o áudio do Pedro Hall, que é a primeira vez participando aqui também do Extremos. Fala galera do Extremos, aqui é o Pedro Hall, eu estou no acampamento base do Everest, aqui do meu lado está o Pedro Cirino, o Fred, também a Júlia da Inglaterra que mora na Suíça. O Valdemar já foi dormir, o Samuca também. Aqui já é quase 10 da noite. Hoje foi um dia que a gente conseguiu reunir o grupo depois da ascensão que o Fred, o Pedro Cirino e o Valdemar fizeram no Lobuche, que é uma montanha de 6.119 metros, que fica aqui perto. O Pedrinho vai mandar um comentário de como foi essa ascensão. E a gente tá bem, né? Os três que fizeram cume precisam descansar, foi um esforço bem grande. E eu e o Samuel, que estamos aqui no campo base já há 2 noites, a gente aproveitou para fazer algumas práticas no glaciar do Khumbu.
Então, o Samuel, que tem menos experiência, né? Eu estou passando algumas aulas para ele, umas aulas que eu ministro nos meus cursos de montanhismo. Hoje eu dei uma aula teórica sobre aclimatação, sobre fisiologia na altitude. Ele é educador físico, então ele entendeu muito bem como funcionam as coisas. Aclimatar numa alta montanha não é algo tão óbvio, né? Às vezes as pessoas não sabem aquilo que tem que fazer direito, né? Então tem seus altos e baixos. Ele deu uma boa melhorada, ele desistiu de subir o Lobute, né? Ele deu uma boa melhorada. Na nossa prática foi bem divertida. A gente não subiu muito, o nosso objetivo não era ganhar altitude, era só realmente estar praticando trânsito em glaciar, com crampon, sem crampon, usar os piolês, até fizemos uma caminhada caminhando encordado pelo glaciar, que não é uma técnica muito usada aqui no Everest, né? Que aqui são mais cordas fixas. E amanhã a gente vai continuar com esses treinamentos e com mais aula teórica. Para os próximos dias, o planejamento, além de finalizar esses treinamentos no glaciar, estou planejando com o Samuel da gente ir dormir no acampamento alto do Pumori, que é 5.700 metros. E aí depois disso, quando o Pedro Cirino, o Fred e o Valdemar estiverem descansados, a gente aproveitar para poder subir até o campo 1 e iniciar o que vai ser na prática deles, né? O segundo ciclo de aclimatação. O meu vai ser, de certa forma, o primeiro, né? Depois da aproximação. E é isso. Até agora, nenhuma montanhista, fora os Sherpas, né? Fora as pessoas que estão trabalhando na fixação da rota, subiu até o campo 1. O campo 1 ainda não tem barracas montadas. Aliás, sim, tem algumas barracas apenas, né, com um equipamento que está sendo usado na fixação de rota. O pessoal já passou do campo 2, mas no campo 2 não tem nada por lá. Então, esse é o panorama por enquanto. Do caminho entre a base e o campo 1, tem cerca de 4 locais que precisa ser readequado, porque o gelo está cedendo, né? Ou seja, a gente passa por cima de um serac, e esse serac está começando a ceder. Então, o pessoal que está fixando a corda, que é o pessoal do 8K, quem está liderando a equipe do 8K da fixação é um Sherpa que eu conheço já faz tempo, que é o Ashok Lama. Escalei com ele em 2021 o Himlum. Ele acabou me passando essas informações. Na próxima semana o tempo vai estar muito bom aqui, então acho que vai ter um progresso maior na questão da fixação de cordas e do estabelecimento dos acampamentos mais altos. E a gente quer aproveitar essa semana aí para ir para os acampamentos superiores. Então é isso por agora. Mando um abraço para todo mundo, um abraço para Elias e obrigado por ter participando aqui, mandando notícia para todo o Brasil de como está essa temporada no Everest, que é uma temporada com bastante brasileiro. Valeu, Pedro Hawk. Obrigado e fique agora com o depoimento do Pedro Cirino, da escalada dele ao Lobute East. E aí, galera do Extremos, tudo bem? Pedro Cirino aqui falando. Ontem a gente fez a ascensão ao Lobute Leste, que é uma montanha de 6.119 metros, próximo à vila de Lobute, né, que também dá o nome à montanha. A gente fez essa ascensão, eu, o Valdemar e o Fred Rangel, como o primeiro ciclo de rotação. Então a gente saiu da vila de Lobute umas 9h30 da manhã, fomos direto para o Campo Alto. E foi um fim de tarde bem apreensivo, porque apesar da previsão do tempo dizer que seria um dia super ensolarado, em 3, 4 horas na parte da tarde já tinha nevado 15 centímetros. Isso fez com que a gente, inclusive, pensasse que naquela madrugada não daria para fazer o cume. Então fomos dormir sem ter certeza que a gente sairia de madrugada, com a expectativa de acordar 1 e pouco da manhã e tomar a decisão. E aí deu tudo certo. Acordamos esse horário, o céu estava lindo, estrelado, e aí a gente partiu. Foi uma subida bem dura, 6 horas e 25 de subida, num ritmo bastante bom, assim. E foi dura porque, como nevou demais, até as partes que eram só rochosas foram fisicamente bastante desafiadoras, e a gente ainda não estava 100% aclimatado, né? Então, como fez parte do primeiro processo de aclimatação, a gente foi evoluindo
junto com a montanha. Mas chegamos lá às 9h25 da manhã, com uma vista maravilhosa do Everest, do Lhotse, do Makalu e de várias outras montanhas. E hoje a gente já desceu, voltamos, passamos a noite na vila de Lobut novamente, voltamos para o Base Camp, e agora encontramos o Pedro Hauck aqui e o Samuca, que dedicaram um dia treinando aqui no Glaciar do Khumbu, e nos próximos dias a gente descansa para, assim que possível, a gente iniciar o nosso segundo ciclo de rotação, que aí é subir para o Campo 1, dado que a cascata de gelo já está liberada para a gente seguir. É isso. Abraço, galera. Muito bom. Esse é um podcast mais curtinho, que normalmente são os podcasts da cobertura do Everest. E vou dar um panorama do momento, né? Hoje, dia 17 de abril de 2025, onde estão os brasileiros, né? O grupo do Niklevic está lá no acampamento base do Everest. O grupo do Carlos Santalena está lá em Pemboché, junto com também o Léo Rodrigues. Então, essa é a posição deles no momento. E isso varia a cada dia, depois eu vou passar, cada podcast eu vou passando a posição deles. E acompanhe, tanto no Instagram do Extremos, que é o Extremo, @Extremos, ou direto lá no site, extremos.com.br, porque no site é onde estão, lá tem mais informações, e as informações eu primeiro publico lá, depois eu faço um resuminho para ir para o Instagram. Então, para quem gosta mesmo de acompanhar, acompanha pelo extremos.com.br, que vale muito mais a pena, tem muito mais informações. No próximo podcast eu vou falar um pouquinho de alguns personagens que tem nesse ano que vai escalar Everest, né? Temos o que pode ser o brasileiro mais novo, temos o outro brasileiro que vai tentar fazer um estilo de escalada diferente, em menos tempo. Então depois, no próximo podcast, eu abordo mais sobre isso. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só e até o próximo podcast. Valeu, obrigado.